seja dada ao nome do Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui presente nessa noite, que a presença dele é real em nossas vidas. E nós nos alegramos com isso, por saber que esse é o nosso Deus, o Deus que vai à nossa frente, que guerreia por nós. E nós estamos felizes, não só porque hoje é o Dia das Mães, por saber que nós estamos aqui, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos meditar na Palavra de Deus, Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Que diz: Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: Leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. E quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Amém? Senhor, nessa noite, ó Pai, fala conosco, Senhor. Fala em cada coração nessa noite, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir aquilo que Tu tens para nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os amados, podeis assentar. Amém, amados. Quando lemos essa palavra, antes, capítulo 1, nós vemos a história que o rei do Egito, amados, naquela época, ele temia pelo grande crescimento do povo de Israel ali no Egito. E o que ele pensou? Vou mandar matar todos os bebês meninos para que essa nação não criasse força ali e ele não viria ter nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de problema para a terra do Egito. E ele então pediu às parteiras para que todos os bebês meninos fossem mortos, que elas deixassem morrer e não viessem a ter vida. Aí só que as parteiras, elas, como era temente ao Senhor, elas não fizeram isso que o rei pediu e deixavam então as crianças sobreviverem. Quando ele percebeu que as parteiras não estavam fazendo isso, então ele pegou e deu uma ordem: olha, todo bebê menino vai ser morto, você vai jogar no rio Nilo para afogá-lo. E aí aconteceu com essa mulher. Ela tinha acabado de dar à luz a um bebê. Imagina a situação dela. Põe no lugar dessa mulher. Tinha acabado de ter uma criança. E a ordem era essa. Tinha que entregar. Era menino, tinha que entregar para ser morto. O que ela fez? Escondeu a criança. Escondeu por um certo tempo. Só que a criança, quando chegou 3 meses, não deu mais para esconder. E ela chegou a ficar preocupada, como toda mãe fica preocupada. E aí você percebe, nessa história, nós lemos o capítulo 2, todo até o versículo 10, não fala nem sequer o nome dessa mulher. Nem sequer mencionado o nome. Quando você vai ver qual é o nome dessa mulher, a gente sabe que é a mãe de Moisés. Nós sabemos que ela era mãe de Moisés. Moisés vocês conhecem com certeza. Todos conhecem a história de Moisés. Mas essa mulher vem ser mencionada, amados, só lá em Êxodo 6, capítulo 6, versículo 20. E em Números 26, capítulo 59, que aí a gente descobre qual é o nome dessa mulher corajosa
porque ela desafiou até o próprio rei do Egito e não entregou seu filho, não deixou que seu filho fosse morto. E lá em Êxodo fala o seguinte: a mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. E aí você vê, essa mulher nem sequer apareceu o nome dela só 2 vezes na Bíblia. E uma mulher corajosa, uma mulher que não temeu o rei do Egito, ela foi lá, escondeu seu filho. E quando ela viu que não daria mais para esconder, ela teve coragem. Que coragem precisa ter para fazer essa ação. Ela pegou o seu filho e colocou no cesto. E a oportunidade que ela teve foi quando a princesa tomava banho. Ela arriscou. Ela arriscou muito fazer isso. Ela precisou de muita coragem para tomar essa atitude. Então ela pegou o seu filho, colocou nesse cesto. E quando a princesa tomava banho, a irmã ficou olhando para ver o que iria acontecer. E a princesa, amados, pegou essa criança. Ela sabia que era do povo de Israel. Ela sabia que era era filho do israelita. E ela, ao ver a criança, ela quis essa criança para ela. O que a irmã fez? Vou chamar para você uma mulher para criar. E foi entregue à própria mãe para criar essa criança, para educar essa criança. Aí você olha a coragem dessa mulher. Que mulher corajosa é essa? E a mãe é dessa forma. Quem é mãe que está aqui sabe disso. Nós somos corajosos, tomamos atitudes que nem acreditamos que somos capazes, nem mesmo acreditamos que somos capazes para isso. Ela correu sério risco, é claro, de esconder a criança. Ela correu sério risco dessa princesa não querer essa criança, mas ela preferiu correr esse risco do que entregar seu próprio filho para poder ser morto, porque a dor era maior. Ela preferiu correr esse próprio risco. E nós sabemos que nós, mães, temos que correr um risco. Nós temos que ter a coragem de cuidar dos nossos filhos. Muitas vezes nós deixamos que a própria vida cuide dos nossos filhos, que as pessoas lá fora cuida dos nossos filhos. Sabe por quê? Não temos a coragem de desafiar, de cuidar dos nossos filhos. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando, muitas vezes as pessoas comentam: fulano é filho de servos de Deus, mas olha como é que é pior do que quem não é, muito pior. Sabe por quê? Não temos a coragem de estar diante de Deus joelhado e pedindo a Deus pelos nossos filhos. Não temos a coragem de correr o risco em oração, amados. Simplesmente está difícil criar o filho? Deixe que o mundo crie. Está difícil? Entrega por completo. E não é assim. A mãe tem que ser corajosa. A mãe, assim como essa mulher, a mãe de Moisés foi corajosa. Ela correu todos os riscos. Mas ela foi diante do Senhor, diante de Deus, porque ela era uma serva do Senhor Jesus. Ela confiava no Deus Todo-Poderoso. Ela sabia que havia um Deus que tinha um propósito maior na vida de Moisés. E muitas vezes nós nem sequer queremos investir um tempo para os nossos filhos. Perder tempo. Muitas vezes as pessoas pensam que é perder tempo. Você cuidar, educar, parar para ensinar, conversar, é perder tempo, mas não é. Você está investindo no seu filho. Não é só financeiramente, amados. Muitas vezes a criança não quer isso, não é o presente melhor do mundo, não é a melhor coisa, a melhor roupa. Não, nós temos que ter a coragem de investir o nosso tempo em oração, ensinando a palavra do Senhor, vivendo os princípios do Senhor, ensinando a criança a ter princípios do Senhor. Investir na criança, desde pequeno, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de estar na presença do Senhor.
Nós não podemos achar que estamos perdendo tempo. Muitas vezes, né, a gente vê aqui na igreja muita criança no colo, muitas crianças pequenas, e isso me alegra. É a oportunidade das crianças estar ouvindo a palavra de Deus. É a oportunidade de você estar ensinando a criança, trazendo a criança para a igreja. Às vezes precisa coragem, porque a criança não fica quieta na igreja. Precisa coragem, eu vou trazer um desafio. E é isso que nós temos que fazer. É isso, enquanto podemos, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Temos coragem para isso. A mulher, a mãe de Moisés, teve coragem. Ela não perdeu tempo nem um só momento. E muitas vezes nós não temos as coragens deste mundo. Entrega no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Pegamos e entregamos nosso filho para o mundo. Deixamos que o mundo cuida. E depois choramos as consequências. Aí choramos as dificuldades da vida. Mas o Senhor, essa noite, Ele fala aos nossos corações. Enquanto há tempo, amados. Enquanto há tempo. A mãe de Moisés, ela enfrentou o próprio faraó. Pensa, quem enfrentaria o próprio rei? Ela foi contra a ordem do próprio rei. Ela foi contra a ordem para salvar o seu filho. Para salvar. Ela sabia que Deus tinha um propósito. Quando ela viu aquela criança, o amor é tão grande. Teve a coragem para poder enfrentar todos os meios, todas as dificuldades. E fez lá seu cesto, colocou ele lá no rio. Enfrentou a princesa poderia não ficar com ele. Enfrentou o próprio faraó. E com tudo isso, o Moisés foi morar no próprio palácio do rei. Porque era o propósito de Deus que aquele menino ia salvar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Muitas vezes você nem sabe que essa criança está no seu colo. Qual o propósito de Deus? Qual o propósito de Deus? Essa criança está na sua casa. Qual o propósito de Deus na vida dele? E não investimos o nosso tempo, não temos coragem de terminar de orar. Pensa, qual o propósito que Deus tem? Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada um dos seus filhos, cada um dos nossos filhos. É muito bom, eu estou vivendo esse momento de estar grávida, de esperar com alegria para saber o que é. Depois vem aquele rostinho muito bonito. Mas depois vem, amados, as dificuldades de ser mãe. Vem a dificuldade de ser mãe. Nós sabemos disso. Mas nós, servos de Deus, sabemos que o Senhor tem propósito. Ninguém veio ao mundo por acaso. Não é por acaso que as coisas acontecem. Muitas vezes você foi lá no mundo, fez o que fez, mas é uma criança, ela precisa da sua atenção. Ela precisa de você, mãe. É difícil ser mãe, eu poderia estar falando aqui a dificuldade de ser mãe, os problemas que é de ser mãe, mas quando nós somos servos de Deus, o Senhor nos sustenta, amados. O Espírito Santo de Deus vem e nos sustenta. O Espírito Santo de Deus vem e nos guarda. Faz com que nós tornamos vencedores. Tomamos coragem como essa mulher fez. Tenha a coragem de enfrentar as dificuldades. A coragem de enfrentar qualquer coisa. Para que os nossos filhos vivam na presença do Senhor. É bom estar aqui louvando e adorando o Senhor. É bom poder cultuar, sentir a presença de Deus. Queira isso para o seu filho. Batalhe isso para o seu filho. Batalhe isso para que eles também venham sentir o prazer de estar na presença do Senhor. A alegria de estar na presença do Senhor. Fazer para Deus, louvar o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer para nós. Outra característica dessa mulher é que ela era muito determinada. Ela determinou. Ela chegou com determinação. Ela não queria ver seu filho morto. Ela foi determinada. Ela buscou isso e foi até o fim. No versículo 9 e 10 diz: aí a princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho, e ele pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Mulher determinada.
e abençoada por Deus. Ela teve o privilégio de educar Moisés. Ela teve o privilégio de educar Moisés porque ela foi determinada, ela cuidou dele com carinho e não perdeu tempo. Ela não perdeu tempo de educar ele no caminho do Senhor Jesus. Não perdeu tempo de ensinar qual é o caminho. Uma mulher determinada que lutou até o fim pelo seu filho. E o Senhor deu vitória. E o Senhor deu vitória para ela. Moisés, todo mundo sabe. Moisés, quem lê a Bíblia sabe da história de Moisés. Sabe dos grandes feitos de Moisés. Mas por que atrás dele tinha uma mãe que lutou, que determinou que ele não havia de morrer, lutou pela sua vida, educou no caminho do Senhor? É isso, nós temos que ser determinados. Mães, não desista, mães. Determine em nome do Senhor Jesus. Se ainda não é servo do Senhor, busca. Clame ao Senhor. Peça ao Senhor que pague um alto preço pelos seus filhos. Não entregue assim de bandeja para a própria sorte, para este mundo. Não faça isso. É difícil, eu sei, eu sou mãe. Muitas vezes eu olho meu filho e eu fico pensando, eu oro, meu Deus, que ele tenha prazer nas coisas de Deus, que ele venha ter prazer em estar louvando ao nome do Senhor. Mas para isso nós temos que orar. Para isso nós temos que também testemunhar, mas é uma vida de testemunho em nosso lar. É uma vida de testemunho de oração. O seu filho não vai ler a Bíblia se não ver você lendo. Seu filho não vai orar se você não orar. Seu filho não vai gostar de cantar se ele não te ver cantando. Não adianta você fazer, mandar ele fazer e não fazer. Ele está de olho em você. Se você xinga, ele vai xingar. Do jeito que você é, ele está te olhando. E por mais novinho que seja velho, você é o espelho. Você é o espelho para ele. A identidade dele está procurando em você. Então, se você quer que seu filho esteja no caminho do Senhor, busque isso para a sua vida. Comece a ser diferente. Comece buscando o Senhor, a força de estar buscando, lendo a palavra, vivendo em oração, ter prazer nas coisas de Deus, não faça nada por obrigação. Tenha prazer de estar na presença do Senhor, prazer em buscar o Senhor todos os dias, que com certeza Ele vai ver em você. Com certeza Ele vai ver o exemplo, vai partir de você, do seu jeito de ser com Deus. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer nas nossas vidas. Sermos determinados em clamar a Deus. Aquela mulher, quando ela viu todas as dificuldades, aí ela criou seu filho. Ela teve a oportunidade de criar. Aí ela não perdeu tempo. Ela educou. Aí quando você vê a história de Moisés, você viu que foi plantada a semente da palavra de Deus. Você vê que em nenhum momento ele foi atraído pelas coisas do rei. Ele foi criado no palácio, com muitas coisas bonitas. Ele poderia, seu coração, ter gostado mais dessas coisas. Mas a palavra foi plantada no coração dele. A palavra foi plantada no coração dele. É como falam lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e ao teu fim da vida não se desviará dele. Amado, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Foi assim Moisés. Ela teve pouco tempo para ensinar. Ela teve pouco tempo. Ele viveu um bom tempo lá no palácio. Ele teve a oportunidade de ver o outro lado da vida, mas a semente da palavra de Deus foi plantada. A semente foi plantada e quando ele cresceu, ele viu o povo israelita sofrendo, ele viu o povo de Israel sofrendo, ele viu o povo de Deus sofrendo, sendo escravo, e ele não suportou ver isso, porque a palavra tinha sido plantada. Essa mulher não se vê falar muito na Bíblia, pouco se prega dela. Se você ver, você vai falar de Moisés, mas ela fez sua parte como mãe. Ela fez sua parte como mãe. E nós não podemos nos esquivar, falar que é muito difícil ser mãe, começar a colocar obstáculos
para poder não criar nossos filhos, para não educar. É difícil ser mãe, eu sei que é, amados. Eu sei que é difícil. Quando o pastor falou, você vai pregar. É mais fácil, vamos pregar para a mãe que vai falar bonito, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. É difícil ser mãe, sim. Mas nós temos que ser mães santificadas ao Senhor. É buscando em oração. A mulher tem que buscar, como foi falado aqui no início, lá em Provérbios 31, versículo 10, a mulher sabe que edifica. A mulher tem muito valor, muito excede o seu valor. E a mulher sabe, amados, como está escrito em Provérbios, edifica a sua casa. A mãe sabe, edifica seu filho. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. E outra coisa, não desistam. Faça que o inimigo põe na sua mente você desistir do seu filho, por mais velho que ele seja, talvez já casou. Não desista, não desista. Paga o preço para ser servo de Deus. Paga o preço em oração, em jejum. Consagre ao Senhor a sua vida. O Senhor tem promessa para você, tem promessa para sua casa. O Senhor tem promessa nas nossas vidas, amados. Mas temos que viver em oração, clamando ao Senhor. E nesse Dia das Mães, eu sei que vocês de alguma forma foram homenageados, ou com almoço, ou com presente, de alguma forma foram homenageadas. Não deixe que seja só este momento. Talvez foi um momento que sua família se reuniu, todos sentaram, talvez você não teve essa oportunidade, tá? Mas lembre-se de orar pelos seus filhos, lembre-se de orar, de buscar e clamar ao Senhor, de santificar a sua vida, de santificar a sua casa na presença de Deus Todo-Poderoso. Busque a Deus, seja determinada como essa mulher foi. Busque ao Senhor. Não importa se seu nome não vai aparecer. O nome dela só apareceu 2 vezes na Bíblia. Não importa, amados. Não importa, o importante é que você está lutando pelo seu filho. Você está buscando que ele também alcance a salvação, que ele também alcance a misericórdia, seja alcançada a misericórdia de Deus em sua vida. Lembre-se de orar. Não saia da sua casa sem orar pelos seus filhos. Não saia da sua casa sem buscar e clamar a Deus a proteção dos nossos filhos. Porque a Bíblia diz que são bênçãos em nossas vidas. Mesmo que o mundo hoje acha tão difícil ter filho, e é difícil ter filho, porque é difícil educar. Mas nós, servos de Deus, temos que olhar para o Senhor Jesus. E nós vamos confiar totalmente, entregar totalmente a nossa vida e a vida deles na mão do Senhor. Que o Senhor possa sustentar a sua vida. Peça ao Senhor. Tá difícil ser mãe, tá complicado. Muitas vezes não foi o filho que você desejou, não foi o filho que você sonhou. Aquela criancinha que nasceu tão bonitinho, aquela criancinha que era tão linda, tão meiga, tão carinhosa, já não é mais. Talvez não é mais, mas lembre-se de orar por ele. Peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Como precisamos, amados. Quando nós passamos a ser mãe, nós precisamos muito da sabedoria vinda de Deus. Todos os momentos. Muitas vezes vão precisar até você castigar seu filho. Vai precisar, eu vou castigar meu filho quando é bebezinho. Você olha, mas eu vou castigar meu filho? Vai precisar. A Bíblia diz aqui, ainda em Provérbios, quem não castiga o filho não ama, e quem ama o filho castiga enquanto é tempo. Muitas vezes vamos ter que castigar nossos filhos. E ainda em Provérbios falam, boas varadas não faz mal, vai livrar o seu filho da morte. E a lei da varada, como que fica? Como que fica, né? Você pode me perguntar. Mas cria seu filho na palavra de Deus. Eu creio nisso, mas cria seus filhos na palavra do Senhor. Se a palavra diz que um bom castigo não fará mal, quem ama corrige o seu filho, é porque é verdade, porque tem que ser assim. Dói para a mãe muitas vezes castigar o filho, mas se faz necessário. Dói muitas vezes, mas se faz necessário. Se está
Difícil para você? Peça sabedoria a Deus. Se você não aguenta castigar, peça força a Deus. Peça o Senhor para te guiar. Não faça por impulso, por nervoso ou por raiva. Não faça isso. Mas peça a Deus e Ele vai te dar sabedoria, vai te direcionar qual o melhor, o que Ele tem para você. Enquanto você estiver com a sua criança, quando você estiver com o seu filho, ensina o caminho que deve andar. Qual o caminho? Não desista dele. Essa mulher viveu pouco tempo com Moisés, pouquíssimo tempo, mas ela ensinou o caminho do Senhor. Ela ensinou o caminho do Senhor para ele. Ela não perdeu tempo. Ela entregou, ela honrou sua palavra. Ela entregou para a princesa. Mas o tempo que esteve com ela, ela ensinou o caminho do Senhor. E é uma grande mulher, mulher vitoriosa, uma mulher abençoada, porque seus feitos, do seu filho está escrito na palavra. Os feitos dos seus filhos, o seu filho Moisés, está escrito na palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Talvez você não vai aparecer. Talvez você não vai aparecer. Mas o Senhor sabe quantas vezes você foi para o joelho orar. Quantas vezes na madrugada você parou para orar. Acordou preocupada para orar pelo seu filho. Não importa. Não se preocupe. O Deus olha para você. É o Deus Todo-Poderoso que olha para nós e nos sustenta. É o Deus da verdade. É o mesmo Deus de Moisés, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nesse Dia das Mães, se alegre, sim. O Senhor deu oportunidade, nós temos um filho, e filho é bênção de Deus. Só quem é mãe sabe o que é ser mãe. Só quem é mãe sabe do prazer, da alegria de ter um filho. Quando a pessoa não consegue ser mãe, ela se entristece muito. Porque quando nós vemos nossos filhos crescer, nos alegramos no Senhor Jesus. É uma alegria para nós. E nessa noite vamos colocar de pé. Vamos pedir a Deus a mesma determinação, a mesma coragem, a mesma determinação dessa mulher, a mãe de Moisés, a mãe de Moisés, Joquebede. A mesma determinação, amados. Vamos pedir ao Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele não faz somente metade das coisas. Ele faz por completo. É por completo. A palavra de Deus nos ensina a cuidar do nosso filho desde pequeno. E depois você vai lendo a palavra e vai te ensinando cada vez mais a cuidar deles. Amém? Senhor, nessa noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor. Hoje dia tirado para comemorar o Dia das Mães, ó Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, seja real em cada mãe aqui presente, ó Pai. Que elas possam sentir a Tua presença, que nós possamos, ó Pai, ser, ó Pai, ter a sabedoria vinda de Ti, Senhor. Queremos ter sabedoria vinda de Ti para criar nossos filhos, ó Pai. Tirar um tempo para ensinar os nossos filhos no caminho Teu, ó Pai. Senhor, sustenta cada mãe aqui presente, ó Pai. Que elas possam ser determinadas, Senhor. Que elas possam ser corajosas, Pai. Corajosas, Senhor, para Te buscar. Corajosas para ensinar Teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Cremos que tudo pode, Senhor. Que tudo podes, ó Pai. Que Tu és poderoso, Senhor. E em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome, Jesus, possa ser exaltado, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado nessa casa, Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 8.